Que horas tem, por favor, no seu relógio? É 8. 8h30. Minha atenção. Câmera em ação. Isso, está muito bom. Bom dia. Bom dia. A paz do Senhor. Pai Senhor. Estamos na casa da dona Raimunda Silva Santo. Irmã Raimunda Silva Santo. Fazendo esta matéria, hoje, dia 2 de outubro de 1913. 2013? Não tem 9. Ah, bom. Então, 2013. Muito bem. A matéria a qual nós estamos gravando nesta hora, na casa da dona Raimunda Silva Santo, a respeito de um grande testemunho que ela vai nos falar nesta manhã. Testemunhos importantes, a qual ela viveu em toda a sua existência passada como uma velha mulher. E também ela vai falar a respeito de uma transformação na pessoa de Jesus. Eu quero nesta hora, neste momento, perguntar à dona Raimunda Silva Santo, como é que a senhora está? Como é que a senhora se encontra? Bem, graças a Deus. Muito bem. A senhora tem algo para a senhora nos falar nesta manhã? A senhora está sendo filmada. Esta gravação, ela vai para a internet. O mundo inteiro vai lhe olhar. Eu já começo, desde agora, até exaltando esta maravilhosa mulher pela esta idade de 74 anos. 74 anos de idade, parece uma menina. Olhamos os pés dela, a roupa com que ela está vestida. Ela não tem característica nenhuma de uma pessoa idosa, ela tem uma característica de uma pessoa bem nova, de uma jovem. Ela tem um rosto até de criança, eu posso até dizer isso. Mas isso não é mais nem menos de que não seja a glória de Jesus na vida dela. O Espírito Santo que habita sobre ela é que faz essa transformação em nome de Jesus. Tudo que ela fala é em nome de Jesus. E aqui, para você bem observarmos que ela está com uma linda veste. Essa veste, na verdade, é uma veste de púrpura misturado com outras cores bonitas. Uma saia linda com ela se encontra. Olha a cor dessa saia maravilhosa que esta jovem se encontra vestida, linda. Olhamos agora, inclusive eu estou escutando aqui ao lado, inclusive filmando a televisão que ela tem aqui, está passando uma jovem chorando, um pastor. Vocês estão vendo? Esse pastor aqui é um pastor da congregação da Igreja Mundial da Assembleia de Deus. A Igreja Mundial do Valdemiro de São Paulo, Valdemiro Santiago, que é o pastor desta jovem linda senhora que está aqui. Eu gostaria nesta oportunidade de fazer uma pequena pergunta à dona Raimunda Silva Santo, perdão. Bom, serva de Deus Raimunda Silva Santo. Eu perguntei ainda agora como você se encontrava. Você está muito feliz, mas eu gostaria que você fale um pouquinho desta mulher anteriormente, como a senhora vivia anteriormente, antes de encontrar Jesus na sua vida. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu nunca fui uma mulher errada. Porque logo eu não bebia, eu não fumava, eu não dançava. E mesmo nem no tempo de menor-moça, meu pai não deixava a gente ir assim em festa. Então, por isso, eu sou uma pessoa sempre abençoada por Deus. E a minha vontade, meu desejo era de conhecer Deus. Sim, nós ficamos sem mãe, ficamos pequenos, meu pai nos criou e nós vivemos uma vida maravilhosa com nosso pai. Então, sempre acreditando que existia Deus. Católica não era. Mas depois que eu me casei com seu pai, viu? Aí a vida mudou. Porque eu fui embora para São João de Rosário, melhorou mais um pouco, viu?
a nossa vida, junto com minha sogra, meu sogro. Quantos anos você tinha nessa época? 21. Há 21 anos. Então, depois nós não tivemos muita sorte, porque ele com 5 anos, ele faleceu. Ele morreu. Deixando quantos filhos? 4. Eu fiquei com esses 4 filhos. Lembra o nome? Eu me lembro, sim. A mais velha. Mas é de Ribamar, Silva Santos. A segunda. A segunda é Maria do Socorro. Terceiro. O terceiro é Maria da Saúde. Quarto. Raimundo Nonato Rodrigues da Silva. Muito bem. Continuamos a entrevista. Então, depois eu vim embora para cá, para a cidade, porque meu pai ficou com ele. O meu sogro tomou conta de meu filho mais velho, que é o Zequinha. E meu pai tomou conta dos 3. Mas no meio desses 3 faleceu a saúde. Ficou só 2. Aí meu pai tomou conta desses 2 e eu vim para cá para trabalhar. Não trabalhar, para trabalhar, para cuidar do meu filho. Era um motivo que quando qualquer coisa que tinha lá, meu pai me chamava, mandava carta e eu ia atender o chamado de meu pai. E tudo isso a gente fazia, benefício de criar o meu filho. E todos foram criados. Só essa que faleceu. Então você teve bons princípios morais, é isso? Graças a Deus. Então, no momento que eu vim para cá, passei ainda uns 2 a 3 anos, achei uns carentes e conviver com ele. Também, passei 24 anos. Com 24 anos, ficamos separados. Aí ele fez o quê? Foi embora e me deixou com 4 filhos também. Lembra o nome? Lembro. O meu primeiro. Tereza é o mais velho. Muito bem. Segundo. A segunda. Terceiro. O terceiro, Luiz Carlos. E o Quarto. Sebastião Silva Santos. Bem, prosseguimos a entrevista. Bem, então, aí, eu fiquei só, com esses filhos, lutando, criando, e graças a Deus hoje eu tenho filho formado, hoje eu tenho filha formada, e eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Mas eu ainda não conhecia Deus. Aí depois, no momento, meu filho que se converteu, esse mais velho, era convertido, e a Maria do Socorro, eles falavam muito para mim que largasse o catolicismo, que cuidasse em seguir a Jesus. A lei de crente, assim que se chamava, a crente. Sim. E eu dizia que eu não queria ser crente. Eu dizia que como meu pai morreu, eu também queria morrer na igreja católica. Mas aí foi indo, eles sempre vindo na minha casa, eles sempre persistindo, e eu sempre dizendo que não. Quando foi um dia, Jesus falou comigo na minha cama, ele lia a Bíblia, 12 horas, em cima da cama, a Bíblia católica mesmo. Dessa mesma cama? Não, outra. Ah, bom. Sim. E aí eu lendo lá, e aí Jesus falou comigo, e disse para mim, ir na primeira igreja que para me convencer, vai na primeira igreja que encontrar. E eu não aceitei esse pedido. Eu neguei o pedido de Jesus nesse momento. Quando foi da outra vez, no outro dia, eu fui 3 vezes fazer essa experimentação. Foi 3 vezes a palavra que Jesus me deu. Aí quando foi um dia, chegou minha filha, a Socorro. Mamãe, vamos embora na igreja. Eu disse, não, eu não vou. Eu não vou na igreja. Aí depois lá vem a voz no meu ouvido. Vai e te converte na primeira igreja que tu chegar. Então aí eu disse pra ela, Jesus, Socorro, espera aí minha filha, que eu vou já bastante. Tomei banho e saí com ela, fui pra lá. Cheguei lá e me converti. Quando eu cheguei num ciclo de oração, pela tarde que eu me converti, na Assembleia de Deus. Quem levou a senhora na Assembleia de Maria do Deus? Socorro. Aí nós fomos, aquela minha carne estava virando só suor e lágrimas. Era só suor e lágrimas. E minha filha se levantou, me abraçou, e as outras correram, me abraçaram. E graças a Deus, de hoje eu estou sendo crente. Aí eu saio dela, vou para a Mundial. Por quê? Quando eu recebi 3 CD da Mundial, recebi este livro que está aqui, da Mundial, primeiro livro do Apóstolo. Esse livro eu recebi, quando eu li esse livro, que eu vi esse para Karine é minha vizinha do lado. Eu disse, Karine, vamos pedir essa igreja, que nós merecemos ter essa igreja aqui. Aí Quer dizer, você convidou a sua vizinha quando você olhou esse livro, como é mesmo o nome desse livro? É o livro, um livramento, um grande livramento. Muito bem, e bota que eu quero botar a câmera, coloque ela na direção da câmera, que eu quero filmar, eu faço questão de filmar. Sim, grande livramento. Esse livro foi inspirado, o escritor dele foi o apóstolo Valdemir Santiago. Amém. Então, através deste livro que você leu, e passei para a Igreja Mundial. Aqui, então abriu seu entendimento, é isso?
Muito Aqui a igreja nós fizemos um 15 pedidos, mais Dona Carminha. 15 pedidos? O pedido está lá, se não está Jesus! não quer, porque em todas as moças, quando eu falava na Igreja Mundial aqui, para vir para São Luís, elas oravam por mim. Elas oravam toda vez. E na última vez que eu falei com elas, me disseram que a igreja já estava aqui. Muito bem. Eu quero mandar uma palavra para o bispo, o apóstolo Valdemiro Santiago. Se ele nunca ouviu, ele vai ouvir a partir de agora, é que uma serva de Deus, através do livro a qual ela leu, ela passou para abrir o entendimento, abraçou esta obra de todo o coração. E quantas mesmo pedidos? 15 pedidos está registrado no coração desta moça a respeito desta igreja. Continuamos a entrevista. Então, quando eu cheguei, eu convidei a irmã Erlin e outra senhora, porque nós fomos atrás dessa igreja e estou lá desde o 3º dia. Essa igreja chegou aqui dentro de São Luís, em frente à entregação, na igreja Deus e Amor, onde era antigamente, onde ela foi primeiramente anunciada, na igreja que era Deus e Amor. Lá que ela foi chegada, alugaram e deixaram lá e nós fomos participar. Eu ajudei muito essa igreja, lutei muito com essa igreja para ela crescer em nome de Jesus. E por isso é que eu estou aqui até hoje, porque eu amo essa igreja, Deus no céu e ela na terra. Muito bem. O que eu quero trazer à memória desta entrevista ao mundo que vai ouvir, é que a primeira igreja que a senhora nasceu foi na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus foi a primeira sua congregação. E depois desta igreja Assembleia de Deus, a senhora teve conhecimento da Mundial. E hoje você faz parte da Igreja Mundial. Eu sou obreira da Mundial. Jesus Cristo, você é obreira da Igreja Mundial. Tenho prazer na minha vida. Vou duas vezes dia de domingo, vou a semana, vou só uma pela noite, mas todo dia eu estou na igreja. Quero fazer uma pergunta para você nesta manhã, hoje dia 2 de outubro de 2013, está sendo filmada esta linda, jovem, linda serva de Deus, uma discípula de Jesus Cristo, conquistada. Eu quero dizer nesta manhã que a senhora é um fragmento daquele martírio de Cristo. A senhora é um milagre. Eu sou um milagre. Um milagre de Deus. A senhora, sim, pode falar. Eu sou um milagre, porque eu tive aqui uma enfermidade, eu saí muito mal da minha casa. E meu filho caiu de joelho na cama dele com a esposa e chorando e clamando a Deus que voltasse a mãe dele, porque ele não tinha mais pai, só tinha esta mãe. Então, quando foi 12 horas da noite, Deus me retornou e eu voltei para minha casa. Você pode falar que é o nome desse filho? Sebastião Silva Santo. Sebastião Silva Santo e Dejane Silva Santo. Eles são evangélicos? São. Ele não. Só ele. Muito bem, mas Deus ele ouve. Não é evangélico, não sabe da sua, mas graças a Deus que ele clamou a Deus por mim. E Deus ouviu a voz dele, porque sabia que ele merecia ainda ter uma mãe viva para poder estar junto dele até hoje. Antes da senhora encontrar Cristo na sua vida, quando a senhora caiu aos pés de Jesus, como fez a Maria Madalena, eu quero fazer uma pergunta. Você tinha alguns problemas de enfermidade passado, muita enfermidade? Tinha enfermidade, dores na minha perna. Sim. Mas eu ia para a igreja aqui católica, a igreja católica com meu irmãozinha. Eu ia para a igreja quando eu me converti, para a igreja Assembleia de Deus com meu irmãozinha com a mesma dores. Mas quando eu peguei assistir essa igreja, que eu fui para lá, graças a Deus as dores acabou que hoje eu danço, eu canto, eu faço tudo. Muito bem. Então, antes da senhora encontrar este Jesus, antes da senhora encontrar esta graça na sua vida, a senhora tinha muitas enfermidades, era isso? Dores na perna, dores na coluna. Não tinha mais, porque se eu me abaixava, eu não podia me levantar. Você pode falar um pouquinho de um testemunho a respeito... A senhora tinha algum problema de coração? Uma vez, eu fui pro médico. Quando eu cheguei lá com problema devido a essa dor que me deu no braço, sim, eu disse que eu estava com problema no coração, que meu coração era grande. Eu disse para ele que meu coração não era grande. Ele disse que era, o doutor não é, porque quem tem o coração grande não corre, não canta, não pula, não faz o seu passo. Então eu não tenho, ele disse que tem. Você vai tomar 3 caixas de remédio, eu não vou.
você vai tomar? Eu digo, eu não vou, só vou tomar uma, porque infelizmente eu vim aqui e não vou dizer que não vou tomar. Aí minha filha me olhava, Jandira, com vontade, eu acho que de falar para mim, mas eu sempre repetindo, não vou tomar. E ele disse, vocês idosos gostam de tomar chazinho, depois é isso mesmo, porque você não tomou para ninguém. Agora, o remédio acaba com o estômago, com o fígado, aí você dizendo as coisas para ele. E esse chazinho não, se não fizer bem, que mal ele não faz. E graças a Deus até hoje estou curada, em nome de Jesus. Não tenho nada, e estou indo para a igreja, e estou sendo feliz, meus filhos também, em nome de Jesus, está tudo feliz. Muito bem. Quando a senhora encontrou Jesus Cristo, que ele entrou na sua vida, todas essas maldições, ela caiu por terra. Porque, na verdade, Dona Raimunda Silva Santo, quando Jesus Cristo, em Lucas 23:39, que ele estava no Calvário, verdadeiramente ele estava cravado. Ele estava cravado com todas as suas enfermidades. E quando ele morreu, ele ressuscitou dentre os mortos, então tudo ficou sepultado. Peraí, dá licença, deixa eu ir lá. Pronto, gente, o que foi? O que aconteceu? Estamos gravando esse quadro da Igreja Mundial. Aqui é o Bispo Santiago. Aqui é mais uma vez o Bispo, é uma criança. Aqui é uma jovem com um filho. Tudo lindo. Vamos, em nome de Jesus Cristo, continuar nossa entrevista com a Dona Raimunda Silva Santo. Nós ficamos na entrevista a respeito das suas enfermidades. Eu falei... Da minha não, que eu tinha. Que tinha. Porque as enfermidades que estavam no seu corpo, ela foi colocada através do próprio Satanás. Mas quando Jesus ele estava clamando em Mateus 26:46, clamando ao Pai, por que me abandonaste? Ali Jesus estava com o peso do pecado. Jesus estava com todo o sofrimento a qual estava sobre nós na sua vida. Isaías 53 diz que ele foi dilacerado, ele foi moído, ele foi, na verdade, maltratado, ele apodreceu por causa do pecado, ele cheirou mal. Mas quando, na verdade, Isaías diz que quando ele vier, ele se alegrará daqueles sofrimentos a qual ele passou pela igreja, porque a igreja, ela representa na terra o sacrifício de Jesus, que é o testemunho verdadeiro do seu martírio. Continuamos, na verdade, na nossa entrevista com a Dona Raimunda. Então, outra coisa que aconteceu comigo, eu caí do ônibus, fiquei mal, no chão, aí veio uma voz e falou comigo, filhinha, você caiu, bem no pé do meu ouvido, eu ouvi, mas não pude falar. Aí pegaram nas minhas mãos, mas eu estava com os braços tudo morto. Eles me pegaram pela cintura e me botaram de pé. Quando eu levantei, minha vista estava cinzenta, tudo preto, nada de enxergar. Quando eu clareou a minha vista, eu perguntei para a vizinha que estava bem em frente a mim. Só uma, chamada Deusa, assim, lá. Aí ela foi perguntando, Deusa, quem foi que me levantou? Ela disse que não foi ninguém. Eu disse, não, foi uma pessoa que me levantou, não foi ninguém, não disse, ninguém que levantou, que levantou. Porque falou comigo, a pessoa falou comigo, me levantou, me agarrou pela cintura, me botou de pé e ficou junto de mim. Só saiu de mim quando minha vista clareou. E depois que eu cacei, podia ter quebrado alguma coisa ali, meu braço, minhas pernas, mas nada, graças a Deus, eu senti. Nada. E voltei novamente para a igreja de manhã para pegar um manto, que estava sendo a passagem do manto, eu vim da vigília e caí nesse momento. Mas depois eu cheguei em casa, tomei banho, troquei de roupa, fui para pegar o manto. E estou aqui até hoje, graças a Deus, nunca quebrou nada. Louvado, glória a Deus. Quem foi essa pessoa que estava perto de você? Quem foi para mim foi a mão do Senhor que me pegou e me levantou.
Por mesmo a qual Atos 9 fala da convenção de Paulo. Ele que me deu a vida, ele que não deixou nada de enfermidade no meu corpo, de dores que nada tinha no meu corpo, retirou tudo. E graças a Deus eu estou viva e sã para contar essa história para qualquer um. João capítulo 17, versículo 3, o Senhor diz: porque a vida eterna é esta, que conheço a Ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Jesus entrou na sua vida, mudou? Mudou. Como a senhora se encontra hoje? Não, hoje eu me encontro feliz com Deus, em primeiro lugar com Jesus Cristo, depois os meus filhos, viu? Porque eu amo Deus no céu e o Filho na terra. E também os meus pastores e o bispo e o apóstolo. Porque o primeiro pastor da nossa igreja que eu cheguei lá, dessa mundial, foi o pastor Antônio. O segundo pastor, o Expedito. O terceiro pastor, José Carlos. O quarto pastor, Fábio. E o bispo Fábio que veio, até aquele pastor de lá, consagrar ele aqui para o bispo, como eu não sei. Quiseram consagrar ele aqui para o bispo Fábio. Então o Fábio foi bispo aqui em Norte e foi embora, aí chegou o pastor Márcio. Aí de lá para cá eu fui ser obreira desse dia de março, porque eles queriam que eu fosse, mas eu achava que eu era muito velha para ser obreira. E todos eles falavam para mim: você veio para sentar nesse banco? Eu digo: não, eu estou sentada no banco realmente. Mas então por que você não vai ser obreira? Porque eu estou muito velha para ser obreira. Mas aí eu contando esse testemunho com o pastor Bispo Márcio, ele disse: você vai ser obreira agora, que você é uma das fundadoras da igreja. Você não tem... Mas tomaram pegar ela aqui como o endereço dela todo, que ela vai ser obreira agora. Então, em nome de Jesus Cristo. Lá pra cá que eu sou obreira. A senhora, na verdade, se congrega no centro? No centro, né? Mas não era no centro, agora já está ficando mesmo no centro, mas aqui, bem em frente, aí na Areirinha, aí em frente aquele... Oh, meu Deus. Muito bem. É a segunda igreja? É lá na Areirinha. É a segunda dela que eu estou sendo. Mas muito bem. A mesma igreja, a maior igreja, muito bonita, muito bem programada, muito bem pronunciada. É uma bênção. Nosso pastor... O seu pastor que se congrega com ele? Meu bispo. O bispo. O bispo. É uma bênção. A esposa dele também, que é a Naná, é outra bênção, que é o bispo Gabriel e a Naná. Né? É uma bênção. Mas o meu bispo Giovanni também era uma bênção na nossa igreja. Foi uma pessoa que nós amamos muito, gostamos muito também. E apesar disso, todos os pastores nós gostamos. Eu quero mandar uma mensagem. O pastor Jean também, tudo isso, a gente se lembra e recorda. Muita lembrança e abraço para todos eles. Isso. Um abraço, apóstolo, eu quero te dar um abraço, quero te agradecer de ti e da vista para ti, quero dar um abraço grande em vocês. Isso, eu quero inclusive somente mandar uma mensagem em nome de Jesus Cristo. Esta pessoa a qual esta jovem linda falou ainda agora, é o filho dela que ela se refere, esse que está fazendo esta matéria, José Ribamar Silva Pires, servo também de Deus, que na verdade me congrego na cidade olímpica, na Assembleia de Deus. Bom, e isto para mim é uma honra, é um motivo de muita muita alegria. Esta minha mãe com esta idade de 80 e poucos anos, 74 anos, hoje servindo a Cristo. Esta mãe que eu tenho parece uma menina linda como está aqui, ela é mãe de muitos filhos e hoje ela serve este Criador. Eu também quero dizer que eu não conhecia Cristo, mas conhecia Satanás, servi desde quase do nascimento. Mas um dia eu fui conquistado também no Calvário por este grande milagre, e hoje, esses anos todos, há 15 anos, que eu estou lutando nesta caminhada, com Jesus pregando este Evangelho. Eu quero mandar uma mensagem para o apóstolo e para esses pastores que cuidem desta jovem, é o que está no livro do Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 17, quando o Senhor pergunta para Pedro se Pedro amava ele pela terceira vez, e Pedro disse para ele, tu sabes que eu te amo. Ele disse, apacenta minhas ovelhas, que o pastor, o bispo que está cuidando desta jovem, cuide desta jovem, cuide desta linda menina maravilhosa, com esta idade pulando, saltando, louvando a Deus, pregando o Evangelho como obreira. Abrace cada dia esta jovem, não só ela, mas todas essas mulheres da coluna, porque a igreja sem a coluna de oração não é igreja, porque o que sustenta a igreja é Cristo, e determinou uma coluna de oração, ele tinha isto. Eu quero dizer
dizer para esta linda mãe que está aqui, que a senhora é um pedacinho do sofrimento de Jesus, você é uma partícula do Calvário, você na verdade é um pedacinho da carne machucada, dilacerada, a qual ele na verdade foi rebentado na terra, cravado. Você hoje é um milagre vivo de Jesus. Satanás, na verdade, ele projetou tantas coisas para a sua vida, para a destruição, mas Jesus conquistou no Calvário, sepultou a velha mulher e hoje temos aqui uma nova criatura, pregadora do Evangelho. A Igreja Mundial da Assembleia de Deus. Continuamos a nossa entrevista com esta linda senhora. Eu quero dizer também, é mandar muitas lembranças para a família dele toda, que Deus abençoe todos eles, todos os pastores, todos os obreiros, todos os músicos, e a dona Juliana, com a filha dele lá, a outra, Raquel, que Deus abençoe todos eles em nome de Jesus. Eu quero sempre que eles orem por mim, pelo meu filho, 3 que ainda não são convertidos. Ore por Nonato, por Valderei e Sebastião. Essas 3 famílias ainda não são convertidas. A Igreja Mundial do Poder de Deus. O apóstolo ore também. Eu é o apóstolo para orar, mas a dita são filé por essas 3 pessoas. Muito bem. A Igreja Mundial do Poder de Deus. A Igreja Mundial. Ela hoje já tem um nome profético, mundial. Em toda a existência da Terra, esta igreja está tomando conta do planeta Terra. Glória a Deus. E o nosso Isto disse que está com mais 200 igrejas quase tudo aberto. Isso, e eu já profetizo também para esta igreja que cada dia multiplique na terra para que as almas se convertam cada dia mais, que este pão da vida nasça no coração de cada um. A Igreja Mundial do Poder de Deus na direção do Bispo Valdemiro Santiago. Ele faz muitos milagres. Deus faz. Na vida dele, Deus faz muito milagre, porque ele pede, ele clama, ele ora, ele vai ao monte, ele jejua, e tudo isso, Deus olha para ele e vê que ele é um homem de Deus, e ele é um homem de Deus, consagrado por Deus, e é uma pessoa muito maravilhosa, que ele pede e Deus opera. Em nome de Jesus. Então ele é um vaso. É um vaso. Isso, escolhido. Escolhido por Deus. Assim Jesus disse para Paulo. Muito bem. Ele é um vaso escolhido por Deus. E nós também somos escolhidos por Deus. Todos nós somos escolhidos por Deus. Mas ele tem mais capacidade, mais sabedoria de falar com Deus faz do que nós. Por quê? Porque ele faz isso tudo. E nós fazemos pouco ainda. Por muito que nós fazemos pouco. E ele faz o máximo que pode dar dele para o Senhor. Porque ele busca mais, ele santifica mais, se consagra mais, é isso? Tudo isso é uma vida maravilhosa para ele. E a responsabilidade na mão dele. Deus ama isso tudo que ele faz. Isso tudo ele terá recompensa. Em nome de Jesus. Porque na verdade, essa responsabilidade que está nas mãos dele, Jesus passou para ele. Justamente. Jesus deu a ele para que cuidasse do seu povo. E hoje ele está fazendo isso com dedicação. É verdade. Abençoando a nação, abençoando os moradores da terra. O Brasil inteiro, o país inteiro, ele está abençoando. Em nome de Jesus. E aonde ele chega, é abençoado, é querido, e todo mundo gosta dele. Isso, porque na verdade... Tem alguém que não gosta dele, mas na hora que chega perto dele, eu te amo, eu te adoro, eu não gostava de você, mas eu te gosto. Muito hoje, bem. E tudo que está curado, está liberto, então Deus operou. Muito bem, porque Jesus Cristo, ele derrama a sua unção, o seu poder na vida daquele que busca, aqueles que clamam. Clamas a mim, respondeste-ão, se te incluis as grandes e ocultas que não sabe. Então, Deus já diz em Jeremias, capítulo 10, versículo 15, e diz, porque não há ninguém semelhante a mim, porque eu sou grande, e grande é o poder do meu nome. Então Jesus na verdade é o poderoso, Jesus é maior, ele levanta as águas na palma das suas mãos, o céu estrado dos seus pés. Jesus abençoa a terra para que todos sejam abençoados, ela dê fruto, dê semente a todos os moradores, mas Jesus na verdade
Ele está voltando, olha, ela está calçando agora um novo calçado, ele estava de chinelo, olha aí, bispo, olha aí como é que essa moça ela é, bispo, olha aí, tá entendendo? Essa moça, ela na verdade gosta de andar bonita, ela gosta de andar perfumada. Depois nós vamos olhar os guarda-roupa lindos que ela tem, tá? Com tantas fragrâncias, com tantas vestes bonitas. Sim, eu quero mandar também lembrança e um abraço para o pastor Cláudio, lá em... Não, eu me esqueço. Aonde ele está? Ele está aqui no Maranhão, mas é aí na Baixada. Aonde ele estiver? É, de Palma não, como é o nome, meu Jesus? Ah, tá bom, então eu já mandei uma lembrança, um abraço para todos eles, e Jesus tome conta dele, faça ele mesmo um bom pastor cheio de vida maravilhosamente, dar salvação e buscar as almas perdidas para ele salvar. Mostre suas mãos, ainda não terminou a entrevista, mostre suas mãos, as mãos que a senhora abençoa. Em nome de Jesus. Isso em nome de Jesus. Olha, essas mãos santas que vocês estão vendo aqui. Consagrada todo dia. Todo dia consagrado. Até porque lá em Ezequiel 37, quando foste mostrado a Ezequiel uma multidão, um vale de ossos secos, sequíssimo, o Senhor perguntou para Ezequiel, esses ossos, se eles podem porventura reviver? Ele disse, tu sabe. Deus disse, não é tu sabe não, profetiza. Então, em nome de Jesus, ele profetizou e o Senhor derramou o seu poder, porque todo crente, a boca, na verdade, é a boca de Deus. O crente, quando abre a boca para profetizar, Deus age. Quando levanta as mãos, Deus o abençoa, porque a mão é o sinal que Deus fez para todo o seu povo. Deus estendeu a mão sobre a terra e tudo se fez. Esse é o poder do grande poderoso. E esta igreja mundial que está na responsabilidade do Valdemiro Santiago, no começo da sua história, no começo da sua caminhada, é verdade que tubarões passavam por debaixo dele quando ele naufragou? Sim, é verdade, porque está escrito no livro. Isso. E está também no CD dele também. Muito bem. Então quer dizer que o Senhor estava até debaixo das águas com Valdemiro? Estava com ele em todo Jesus momento. Cristo. Que passa com os tubarão branco, os tubarões passavam por debaixo dele. E ele estava em cima dos tubarões. E Deus Meu Deus. Ele não deixou nada atingir ele. Meu Nada. Deus do Porque céu. aquela fera muito grande por debaixo dele e ele sempre com o coração mesmo pegado a Deus e Deus com ele. Então quer dizer que esse mesmo Jesus que foi lá dentro do mar com ele, que estava com ele, Não foram tirar ele também. não puderam tragar ele. Não. Deus não deixou. Então foi o mesmo que entrou com Daniel lá na jaula. Sim. Foi o mesmo que entrou com Daniel na jaula? É o mesmo. Que os leões não puderam tragar ele. É o Espírito Santo que está com ele. Jesus Em nome de Jesus, Cristo. nada atingiu a vida dele. Jesus é tão grande. Ele é grande, e mais do que ele, não tem outro grande igual a ele. Muito bem, ele abriu o mar vermelho, É, então ele tem poder. Porque ele fechou o mar, não sei por onde, para não dar mais onda. Quando o apóstolo pediu e o mar trancou. Isso tudo em onda não teve mais. Pastor, eu não sei se foi 8 dias ou 15 dias. Parado. Depois ele foi e pediu novamente, Deus abençoe. Muito bem. Então, hoje para a senhora, é a maior sua alegria saber que a Igreja Mundial está hoje nesta cidade que a senhora habita, através dos seus pedidos, das suas orações. É um pedido muito grande, muito maravilhoso, é uma vida muito maravilhosa, a gente possa estar lá, porque se a gente chega, assiste e sai alegre, sai todo mundo abençoado, que o bispo Gabriel abençoa, recomenda a Deus para não deixar os marginais nos atingir, não deixar as balas perdidas nos pegar, tudo isso a gente sai cheio de vida de lá. Então quer dizer que o Deus que está na vida do Valdemiro Santiago, ele ouve as palavras dele e abençoa as nações. É isso? O apóstolo abençoa todas as igrejas. E o que acontecer em uma vai acontecer em todas, em nome de Jesus. Isso, porque na verdade Jesus ele honra ele.
porque ele honra Jesus. É assim que a Bíblia diz. E hoje a senhora está feliz. Você falou que no testemunho passado, a primeira matéria, você disse que você, na velha mulher, tinha uma vida muito de dificuldade, até de muita enfermidade. E agora você está dizendo que está feliz. Então agora não tem mais enfermidade, não tem mais nada, porque a sua vida agora é uma vida transformada. A sua vida é uma vida iluminada. Até porque João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e o que me segue não anda nas trevas, pelo contrário, terás a luz da vida. E Jesus, na verdade, é o pastor da igreja. Jesus é que abençoa a igreja. Jesus é que fortalece a igreja pelo ministério da sua palavra, pelo ministério da sua unção. Aqui nós temos isso, nós temos aqui uma televisão. Essa televisão aqui que vocês estão vendo, essa televisão aqui, ela é 24 horas ligada no programa da Mundial. Ela não sai, ela aqui é direta, é testemunho por cima de testemunho. Aqui esta televisão, ela fica sempre aqui filmado. Eu estou mostrando esta cama, que esta cama aqui é linda. Essa cama, ela agora foi fazer ali a atividade dela, e ela está voltando para terminar a matéria. Nós temos ainda muita coisa ainda para fazer pergunta para esta dona Raimunda Dara da Silva. Inclusive, um dia, ela, para você ver que ela é uma mulher de oração, uma mulher dessa idade, mas ela ora, ela jejua, ela na verdade tem um compromisso com Deus. Um dia eu vim dormir aqui, junto com ela porque estava dormindo só, ela estava deitada nesta cama às 2 horas da manhã, uma santa deitadinha, e Valdemiro falando, Valdemiro pregando a palavra. Aqui é 24 horas na mensagem do Senhor. E hoje para a senhora, ela voltou de novo a esta matéria. A senhora está declarando do seu coração que na sua vida não tem mais nada de problema, não tem problema de enfermidade, não tem problema, você está cheia de saúde hoje com a presença de Cristo na sua vida. A presença de Cristo na minha vida, e eu só quero Deus na minha vida e meus filhos na terra. Amém. Você também, a senhora também é uma dizimista fiel. Glória a Deus, de todo mês. E tudo que passa pela minha mão também eu tiro e boto para dar. Os 10%, que é o direito de todos os congregados. O dízimo, nas ofertas, tudo isso eu participo. E através do seu compromisso com este mandamento, Deus lhe abençoa muito mais ainda. Em nome de Jesus. E assim isso é bom para que todos que vão ouvir esse vídeo, eles possam entender que todos os congregados têm que ser contribuintes na obra do Senhor. Porque se não tiver contribuição, a obra não pode continuar aqui na terra. Então é claro que ela vai parar, porque Deus trabalha tudo em ordem. Deus no princípio criou o universo. Jesus, quando veio, criou através da redenção um novo plano, e o Espírito Santo da salvação, da convenção. Assim é que trabalha. E a igreja, para fazer a doação na casa do Senhor, para multiplicações de ministros, de ministério. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui fazendo esta matéria para mandar para o Valdemiro Santiago, a dizer, na verdade, que esta igreja no Maranhão ela é bem-vinda, dizer que ela ama vocês todos, que vocês continuem, na verdade, criando obras por cima de obras, missões por cima de missões, e que, na verdade, esta jovem que está aqui linda e bonita, que está hoje servindo a Deus nesta congregação, ela hoje está cheia de felicidade. Para ela é o único ministério que, na verdade, ela se dedicou a esta igreja. Enquanto vida a senhora tiver, é isso mesmo? Enquanto vida tiver. Só se eles me botarem para a rua, né? Mas se nunca me botar... Muito bem. A pergunta... Porque eu saí da Assembleia pela minha espontânea vontade. Sim. Porque o meu pastor veio aqui 2 vezes para mim não sair, porque era perto, mas eu não disse que... Muito bem. Eu disse, pastor, o seguinte: se eu não me der bem, eu vou voltar. Mas se eu me der bem, eu fico. Então, graças a Deus, até hoje não tenho nada contra pastor, nem contra ninguém, nem missionária, nem ninguém. Graças a Deus, para mim, nem bispo, nem mulher de bispo, nada. Para mim está tudo bem, estou tudo feliz, em nome de Jesus. Faz uma pergunta: você continua ainda solteira?
Solteira sim. Você intenciona a mandar alguma mensagem para algum solteiro também, Não. jovem como a senhora, Não. que queira casar? Não, não quero mais Então, casar muito com bem. ninguém. Ela está circuncidada no espírito. Ela está circuncidada no espírito. Ela hoje, na verdade, só vive para o Senhor. Ela hoje, na verdade, ela já sonha com a sua partida indo para a glória com Cristo, para louvar o Cordeiro da criação, o Cordeiro da vida, o Cordeiro da ressurreição, o Cordeiro imaculado, o Cordeiro crucificado. Mas quer dizer para você que, na verdade, as palavras do Calvário, ela, na sua vida, é um milagre, porque ver uma senhora na sua idade que você está aqui louvando, cantando. Eu também tive conhecimento que você louva. E lá me chama de dançarina. Como eu só me chamo dançarina de Jesus. E eu sou de Jesus. Você deu para escutar e ver o que a dona Raimunda disse. Ela disse que lá no ministério a qual ela se congrega, chamo ela de dançarina de Jesus Cristo. A senhora tem algum hino da sua teoria, do seu... Então vamos ver aqui, dona Raimunda louvando a Deus nesta manhã. Eu fico com Jesus, Jesus fica comigo. Tu fica com Jesus, Jesus fica contigo. Ele te ama, Ele te chama, Ele te dá todo o seu amor. Ele te ama, Ele te chama, Ele te dá todo o seu amor. Fico com Jesus, Jesus fica comigo. Tu fica com Jesus, Jesus fica contigo. Ele te ama, Ele te chama, Ele te dá todo o seu amor. Ele te ama, Ele te chama, Ele te dá todo o seu amor. Ele te dá todo o seu amor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu quero, na verdade, terminando esta matéria aqui, declarando que é até uma vergonha. Isso até é uma vergonha hoje quando nós vemos tantos jovens, tantas mulheres novas nos nossos ministérios e não se dirige a louvar o Senhor, elas não se movem a adorar o Senhor. E uma senhora nesta idade, que já está chegando próximo dos seus 80 anos, ela está com esta voz potente, esta alegria, ainda não está nem tão bem, mas o som foi excelente, eu dou 10. E encerrando esta matéria, em nome de Jesus Cristo, eu quero dizer para todo este ministério da Igreja Mundial: sirva a Deus com dedicação, sirva a Deus nas suas perseveranças, porque o Senhor está voltando e quer encontrar uma igreja santa na terra, uma igreja valente e prudente, uma igreja dedicada, uma igreja lavada pelo sangue de Cristo, uma igreja que na verdade também tem a mesma função do seu pastor, do Valdemiro, que estenda as mãos sobre os enfermos e vê o milagre de Deus acontecendo, as conversões em nome de Jesus Cristo, porque a igreja é a boca de Deus na terra, a igreja que está na responsabilidade de selar, de cancelar todas as maldições pelo nome de Jesus Cristo, porque o Senhor diz em Isaías 43, no versículo 13, ele diz que antes que existisse dia, ele diz: eu sou, e ninguém possa escapar da minha mão, que operando eu, quem impedirás? Em nome de Jesus Cristo, para a honra e para a glória do Cordeiro de Deus, nós só temos motivo de agradecer. Eu quero nesta hora, neste momento, somente uma palavra desta mulher de Deus, o que ela tem para dizer para essas companheiras de trabalho, para esses companheiros de trabalho, para esta igreja, para os pastores. O que é que a senhora ainda tem a falar? Alguma coisa? É convidar eles para serem fiel a Deus, viu? No dízimo, nas ofertas, e louvar, e sair também no mundo para estar ganhando alma para Jesus,
indo aos hospitais, indo às coisas, tudo para todo mundo fazer isso para poder ganhar alma para Jesus. Porque se nós somos de Jesus, nós temos que trabalhar para Jesus. E também quero pedir para o apóstolo vir aqui, para vir aqui em nós visitar, porque nós precisamos da presença dele. Muito. Ele com a família, com a bispa Francileia. Nós precisamos deles aqui. Então, eu desejo muito que ele venha aqui. Porque ele já veio aqui 2 vezes. Eu quero que ele venha às 3 ou às 4. Depende dele querer. Em nome de Jesus, eu vou aguardar a sua visita aqui, dentro de São Luís do Maranhão, lá naquela igreja Mundial do Poder de Deus, em frente àquele prédio que tira título, tira coisa, tudo do Estado. Bem em frente lá na nossa igreja. É grande, bonita e maravilhosa. Só está esperando por você, porque Jesus está lá. Pastor, Glória a Deus. Bispo, O apóstolo Valdemiro Santiago. O apóstolo Valdemiro Santiago, estou lhe fazendo um convite, estou fazendo um pedido em nome de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que até Satanás obedece o nome de Jesus. E eu creio que o senhor também, em nome de Jesus, o senhor, quando vier aqui no Maranhão, que o senhor vai olhar esse vídeo na internet. O senhor vai olhar esse vídeo e o senhor vai olhar todas as mensagens, todas as palavras. E o convite é, quando o senhor vier aqui no Maranhão, não esqueça de procurar esta serva Raimunda Silva Santo. Ela orou pela sua igreja para cá para o Maranhão e Deus ouviu a oração dela e hoje está aqui essa igreja aqui nesta terra abençoada em nome de Jesus Cristo. Quero agradecer a sua presença, de ter nos convidado para fazer esta matéria, para fazer este vídeo. Eu já lhe agradeço esta oportunidade em nome de Jesus, que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor abençoe seus filhos, em nome de Jesus. Eu quero pegar as palavras de Josué, quando ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, que estas palavras se cumprem toda a sua existência aqui na terra, que o Senhor venha cada dia santificar os teus pés, abençoar as tuas mãos, ungindo, e a tua mente e o teu coração, pelo ministério da palavra e a fé em ação e oração e dedicação. Seja sempre fiel ao Senhor. Encerrando esta matéria com um versículo da Bíblia, continuando a mesma referência que o Senhor disse lá no capítulo 14, versículo 6 do Evangelho de São João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Fique com esta palavra em nome de Jesus, toda a sua igreja e os que vão ouvir esta palavra também. Só Ele é o Cordeiro da vida, o Cordeiro da paz, o Cordeiro da esperança. Amém? Amém. Glória a Deus.